Entrevista. Mais do que nunca, o meio ambiente representa um desafio para qualquer gestor público. Estamos falando aqui de desmatamento, de enchentes, de queimadas, fenômenos que infelizmente acontecem e vêm acontecendo de forma mais intensa nos últimos anos. Para falar um pouco sobre o cenário do meio ambiente no Brasil, projetar iniciativas, pensar caminhos que possam ajudar a trazer mais segurança e mais conforto para todo mundo que vive no planeta Terra, o Itatiaia Agora de hoje conversa com o Tiago Metzger, biólogo formado pela Universidade Federal de Ouro Preto, com mestrado e doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais, na área de Ecologia e Conservação da Vida Silvestre. Tiago, alegria grande recebê-lo no Itatiaia Agora. Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, João. É um prazer estar aqui com vocês e os ouvintes aí da Rádio Itatiaia. Ô, Tiago, eu comecei a introdução dessa conversa citando enchentes, queimadas, episódios que antes raros, agora estão cada vez mais frequentes, né? Belo Horizonte, então, quando se fala em chuva, é um problema muito grande, não só para a capital mineira, como para várias cidades do Brasil e do mundo. A gente pode afirmar com certeza que esses episódios de chuvas mais intensas, de períodos frios mais intensos e tudo isso que a gente vê no meio ambiente de forma mais intensa acontece por conta do aquecimento global? É uma relação que a gente pode fazer objetiva e clara? Pode, João. Posso te afirmar com toda certeza que hoje podemos fazer diretamente essa relação. As mudanças climáticas são acontecimentos, são eventos que vem acontecendo principalmente por causa do aumento da relação de gases de efeito estufa na atmosfera. Gases de efeito estufa aumentando, maior aquecimento no planeta. Maior aquecimento, nós temos uma tendência do aumento da frequência de eventos climáticos extremos, ou seja, mais chuvas fora de hora ou mais concentradas, eventos de secas em territórios que a gente não tinha tanta seca. Belo Horizonte, que mesmo com 125 anos, esses dias, passa por essas enchentes, passa por esses alagamentos. E hoje, João, a ciência já colocou pra gente, com toda certeza, esses eventos climáticos extremos são oriundos da mudança climática. Antigamente, se pensava ainda, se justificava, se é ou não, se é a relação dos gases de efeito estufa. Mas tanto o IPCC, que é o órgão climático da ONU, bem como o NEP, de diversos outros institutos de pesquisa, João, já colocaram e já afirmam com toda certeza. O aumento da frequência de eventos climáticos extremos é oriundo da mudança do clima, que é de responsabilidade do homem. Vamos pensar essa realidade pra gente aqui no Brasil e primeiro pra gente em Minas Gerais, porque 2022 está terminando e vem aí mudança na gestão de vários estados e do governo federal. Vamos começar falando aqui em Minas, que não vai ter uma mudança tão grande, já que Romeu Zema recebeu dos mineiros a chance de governar o estado por mais 4 anos. Aqui, Tiago, em Minas, a gente tem como grandes preocupações, eu diria, a preservação da Serra do Curral, que tem um papel importante para o clima em Belo Horizonte, na região metropolitana, e também uma luta que já é muito grande, já vem de muitos anos, de uma reparação ambiental correta e efetiva após as tragédias de Mariana em 2015 e de Brumadinho em 2019. Esses 3 pontos que eu citei são para você os maiores desafios de quem vai administrar Minas Gerais nos próximos 4 anos? Com certeza são grandes desafios, mas dentro da agenda climática eu citaria outros também. Sem dúvida, a preservação, ter uma política correta para a Serra do Curral e as reparações de Brumadinho e Mariana são, para mim, pontos já fundamentais para que a gente mantenha uma qualidade, né, ambiental e nem que seja uma recuperação de uma qualidade ambiental dessas áreas. Tiago, vamos pensar agora de uma forma maior, num contexto Brasil. Aí a mudança vai ser grande porque está saindo o presidente Jair Bolsonaro
e retorna ao governo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que de 2003 a 2010 governou o Brasil e agora em 2023 inicia um novo mandato. Quais que são os caminhos, os desafios, o que você vislumbra na área ambiental do novo governo, que deve ser bem diferente do atual, né? Esperamos, né, João, que seja bem diferente, porque o governo atual, nós percebemos que houve realmente uma série de movimentos e articulações que fragilizaram os sistemas de meio ambiente do ponto de vista nacional. Dentro da COP, João, houve um ambiente assim de muito otimismo com os anúncios que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, fez, com o retorno do Brasil para um protagonismo climático. Essa foi uma mensagem muito otimista e fundamental. Ele, inclusive, pediu para a COP30 em 2025 ser no Brasil, né, João? Então, criou-se um clima positivo com esse retorno do protagonismo no Brasil. Agora, o presidente eleito, ele tem uma série de desafios que, inclusive, o comitê de transição, né, a comissão de transição, já mapeou para ele e ele agora tem que colocar isso em ação. E eu vou elencar alguns pontos para você, como, por exemplo, a diminuição ou a eliminação do desmatamento ilegal na Amazônia e nos outros biomas. Isso é tão central na discussão de meio ambiente, econômica, social, porque posso te dizer que hoje o Brasil é o quarto maior emissor de gases de efeito de estufa do mundo. E isso não é de se esperar, porque o Brasil não tem uma matriz industrial tão grande. Os maiores emissores sempre foram os países desenvolvidos do hemisfério norte. Mas hoje o Brasil é o quarto maior emissor. E por quê, João? Por que ele é o quarto maior? Desmatamento. O nível de desmatamento, as taxas de desmatamento no Brasil são tão altas que colocam o Brasil como o quarto maior emissor. E não tem como você falar de uma política de transição energética, de uma política de sinergia com os acordos internacionais, se você não eliminar o desmatamento. Então, a primeira grande linha é a eliminação, a redução e mesmo a eliminação do desmatamento ilegal na Amazônia e nos outros biomas. Mas como que ele faz isso? Como que ele consegue fazer isso? E aí sim tem uma ação estruturadora, João, que é reforçar, revitalizar, dar energia para as comissões de meio ambiente, as secretarias de meio ambiente, o ICMBio, o Instituto Chico Mendes, o IBAMA e todos os grandes departamentos de meio ambiente que exercem o poder de comando e controle, de fiscalização, de alertas, de educação, mas eles que estão na ponta lidando com os proprietários para poder lidar com o desmatamento. Então, ação estruturante, reforço dos sistemas de meio ambiente e de recurso hídrico nacional. Com isso, você consegue chegar na ponta e diminuir um pouco mais a questão do desmatamento e a eliminação. Outra questão, reconhecimento e proteção de terras indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais. A ampliação do SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Então, a gente promover uma maior rede das unidades de conservação e, João, claro, a restauração de áreas degradadas, o processo que a gente conhece como restauração ecológica. Obrigado, Tiago Metzger, biólogo pela UFOP, mestre e doutor em Ecologia e Conservação da Vida Silvestre pela UFMG, convidado de hoje do Itatiaia Agora, a quem eu agradeço pela visita, desejando que retorne mais vezes aqui à Rádio de Minas. Um abraço. Um abraço, João. Fico à disposição. Até logo.